para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rádio Cruz Alta. Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha, a Bet e a Jet. Rádio Cruz Alta. Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Deixa um batido. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61 e WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35 e WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos
minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são o corolário da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja forte a vossa fé, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a verdadeira confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. O milagre são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Do capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde fraterno a todos e a cada um em particular. O nosso abraço, o nosso desejo de formarmos nesse momento uma corrente que nos eleve o espírito, que nos fortaleça na fé e na esperança. O meu nome, Genir Tassi, colaborador da Casa Espírita Mãos Unidas, colaborador da União Municipal Espírita.
Estamos aqui para apresentar o programa Visão Espírita, patrocinado pela União Municipal Espírita de Cruz Alta, que compreende as casas espíritas da cidade e de algumas cidades aqui da nossa região. Por falar em casas espíritas, lembrando que começou ontem, sexta-feira, na última semana do mês de abril, a semana de intercâmbio de expositores entre as casas espíritas que compõem a União Municipal Espírita. A partir dessa sexta até quinta-feira da semana que vem, todas as casas trocam entre si palestrantes que recebemos, portanto, visitamos e acontece então esse intercâmbio. Hoje nós estamos aqui para apresentar o programa Visão Espírita, que tem a alegria inestimável de trazer o nosso irmão, nosso querido amigo de longa data já, não é, Ricardo? O nosso Ricardo Montedo, que vai trazer para nós este tema: coragem, moral e caridade. Um subtítulo: Lições Espirituais através da Reencarnação. Montedo, coragem, moral e caridade. Como é que você vai fazer esse link? Boa tarde, amigo Genir, uma boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem aqui por essa potência que é a nossa Rádio Cruz Alta e pela internet, né, com essa tecnologia que sempre avança e que sempre se usada para o bem, tecnologicamente falando, uma grande ferramenta de transformação da nossa humanidade. Bem, Genir, coragem, moral e caridade, né? É um link que nós procuramos fazer, um relacionamento entre esses dois temas, que na verdade espero que todos entendamos assim, a partir da nossa conversa, que eles se interligam, né, Genir? Se interligam com certeza. Nós já estivemos ouvindo o nosso Montedo falar um pouco sobre essa questão lá na palestra do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que nós temos acesso pelo Facebook do próprio YouTube agora. Pelo YouTube, Pelo YouTube. Pelo Facebook do Bezerra também. E pelo YouTube a TV GBM. A TV GBM. Olha aí, uma dica para nós clicar lá, GBM, e depois clicar em curtir. Exatamente. Compartilhar. Precisamos dessa interação, né? Muito importante para a divulgação da doutrina. E nós lembramos que são esses contatos eletrônicos registrados a partir do compartilhamento, do curtir, né, que vão valorizar esses canais que merecem toda a nossa atenção. Genir, então, coragem, moral e caridade. Eu batizei, vamos dizer assim, esse nosso papo como lições espirituais através da reencarnação. É um subtítulo que eu dei para aquela exposição que fiz lá no Bezerra e aquilo que a gente vai tentar explicar hoje. Na primeira questão, nós entendermos, à luz da doutrina espírita, o que é a caridade. Né? O que é a caridade como a entendia Jesus? O que é a caridade como entendia Jesus? Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. A questão 886. Né? O que é a caridade como entendia Jesus? E os espíritos se reporta Kardec com a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São 3 aspectos aí que definem na visão do Mestre Jesus, e acredito que seja uma definição muito categorizada, talvez a maior de todas, que definem o conceito de caridade. Então, nós temos a benevolência para com todos. O que seria isso, Genir? Então, seria algo como tratar o próximo com bondade, boa vontade e amor sem distinção. Sem distinção. A partir do momento que nos diz assim, para com todos, já está bem clareando a ideia de que realmente não pode haver distinção. Eu diria assim, que esses 3 conceitos, à medida que a gente vai estudando, vai se debruçando aqui, digamos que eles colocam uma régua moral bastante alta. Mas é esse comparativo que tem que ir um pouco mais para cima, porque se nós continuar com o conceito
raso, nós vamos continuar se nós continuarmos nos desculpando pelas nossas imperfeições. Exato. Então o conceito realmente é uma régua bem alta. Nós vamos... Eu digo assim, são espíritos que nós ainda não somos desta turma, mas é o nosso objetivo. Essa expressão, né? É uma outra turma. É uma outra turma, mas a nossa certeza, né, e nosso consolo é que chegaremos a esta turma. Mas para isso precisamos praticar esses princípios aqui da verdadeira caridade. Então, indulgência para as imperfeições alheias. Quer dizer, a capacidade de compreender as falhas do outro. Olha a dificuldade, né? Evitando julgar ou criticar, lembrando das suas próprias fraquezas, né? Nós apontamos o dedo para o outro, olha lá fulano, olha lá isso, olha lá aquilo, e esquecemos que temos 3 dedos aqui apontando para nós. Mas isso aqui é como se fossem inertes, né? Isso aqui não vale. Não, o que interessa é o dedo que está apontando para o fulano, o defeito, o problema da pessoa, do amigo, do inimigo, de qualquer coisa que... Isso me remete a uma lembrança carinhosa, Monteiro, quando faz essa referência, quando nós apontamos, nós temos um dedo na direção do outro e 3 voltados para nós. Quem nos fez a primeira vez que nós assistimos esse exemplo foi do nosso querido, inestimável Paulo, que o Deus o ilumine. Ele está em outra cidade, já faz um bom tempo, foi nosso presidente no Caminho da Luz, foi nosso presidente na Casa Espírita Mãos Unidas, o Paulo Santos, o nosso amado Sim. Paulo Santos de outro tempo. Ele é claro que o exemplo talvez já existisse, mas é recorrente, né? Mas nem por isso é menos importante. Nos remeteu a essa memória, a Sim. lembrar do nosso Paulo Santos dos bons tempos de Caminho da Luz, quando ele fez essa referência, que é um dedo apontando para o outro e 3 na nossa direção. Exatamente. E o terceiro é o perdão, veja bem, perdão das ofensas. E como é difícil perdoar, não é? Esquecer a mágoa e o desejo de vingança, superando a raiva, essencial para a evolução moral. Então é importante que perdão não é propriamente esquecimento, né? Até porque na nossa memória desta existência é praticamente impossível nós esquecermos momentos que de certa forma nos marcam, sejam eles positivos ou negativos. Então, se nós formos ofendidos, digamos, de uma maneira muito incisiva, dificilmente nós iremos esquecer, apagar da nossa memória isso aí, um episódio como esse. E no momento que esquecer dá ensejo a repetir-se o erro e a gente acabar aceitando, não é também. Mas a mágoa, exatamente, mas a mágoa, gente, que vem junto com esse, isso revolta, sim, isso tem que ser vencido. Esse tem que ser superado, porque veja, é muito mais em função de nós mesmos. Tivemos uma briga, um desentendimento muito grave com alguém, ficamos assim, entre aspas, ganhamos um inimigo nesta existência, tá? Talvez não haja possibilidade de reconciliação, porque não depende de uma parte só, depende de 2 partes. Mas nesse ponto aqui, perdão das ofensas, não é isso que está em questão. O que está em questão é o que nós vamos fazer com esse sentimento. O que nós espíritos, vamos fazer com esta ofensa. Como é que nós vamos lidar com ela? Nós vamos ficar alimentando isso? Nós vamos ficar tomando aquele copinho de veneno, que raiva daquele cara, né? Aquele cara é isso, aquele cara me fez isso, aquele cara me fez aquilo. Eu vou ficar alimentando isso. Cada dia eu tomo uma dosezinha de veneno, né? Mas eu quero que o meu ofensor morra, quando quem está se envenenando sou eu. Mas o pior de tudo, isso me remete a outra memória, que nós assistimos uma oportunidade, Monteiro, quase inacreditável, mas alguém explorando expressões de revolta com relação a alguém, e ao compor as suas flores, dizia que Deus há de punir e matar essa criatura. Eu digo, meu Deus, eu fiquei triste, tão triste, que eu saí do ambiente e fui para um outro, porque isso parecia que alguém que não conseguia superar a sua raiva, o seu ódio, e sentia-se impotente para dar o revide, rezava para que Deus o fizesse. Não, é justamente essa capacidade de superar a raiva, ela é essencial para a evolução moral de quem? Nossa! O que o nosso ofensor, o ofendido, o inimigo, seja que for, vai fazer com aquele episódio, o problema é muito mais dele.
O que nós vamos fazer com aqueles sentimentos deletérios? Essa é uma questão nossa. Então é fundamental para a nossa progressão moral. Sem isso nós não vamos sair do lugar, nós não vamos adiantar na nossa escalada espiritual, né? Então a gente tem que pensar por esse lado, digamos assim, entre aspas, mas um lado meio que egoístico, né? Porque nós como espíritos, nós precisamos disso. Porque senão nós vamos marcar passo, nós não vamos sair do lugar. Realmente parece uma receita um tanto quanto egoística, né? Porque nós temos que jogar a pessoa a pensar nas suas vantagens, em esquecendo, para que ela possa reconsiderar a questão. Mas eis que, enfim, que seja por um objetivo um tanto quanto egoístico, mas que seja uma boa... Ainda assim, em nosso benefício. Que seja uma boa decisão. Né? E aí a coragem, né? Passamos para a coragem. Então nós podemos dividir, analisar a coragem sobre 2 aspectos, né? A primeira, que é mais para a gente introduzir a questão, porque não é o que está em pauta hoje aqui, é a coragem física. Né? Então, e tem a coragem moral também. A coragem moral é que nos interessa hoje. Mas enfim, o que é a coragem física? Que é aquela, na verdade, aquela coragem que nós, no senso comum, é a que nós imaginamos, né? Aquela pessoa corajosa que se atira contra o perigo de peito aberto, que não tem medo que enfrenta. Mas, veja, a coragem física, ela tem a ver com o nosso instinto de conservação. Ela vem ainda do nosso primitivo ser na animalidade ainda, né? Porque lá no tempo antigo, no início da nossa jornada terrena, nós tínhamos mesmo que ter muita coragem física, porque nós, seres inferiores fisicamente da criação, que era o homem, né? Em relação aos demais, ali naquele momento, tempo das cavernas, tempo lá da pré-história, nós tínhamos que ter muita coragem física, além da nossa inteligência diferenciada, para poder enfrentar e sobreviver aos inimigos, que eram muitos, né? Os predadores, por disputa de território, por disputa de alimento e etc. Sem essa coragem física, nós não conseguiríamos, porque realmente um ser muito menor em relação aos predadores, aos grandes inimigos que existiam naquela época, ele teria que ter muita coragem física para se sobrepor àquelas criaturas. E foi o que aconteceu com a raça humana. Mas a coragem física, e até por isso, ela não denota uma superioridade moral. Ela é instintiva, ela vem lá dos instintos primários. É básico no ser humano. É básico no ser humano, né? E já a coragem moral, não. Ela é muito mais difícil. Departamento. É porque ela tem a ver com a fidelidade à nossa consciência, não é? Fidelidade consciencial. É fazer o certo porque é certo. Porque é certo. Fazer o certo porque é certo. Né? Não, porque hoje em dia, ainda mais nesses tempos da internet, né? É muito fácil a gente ser levado numa corrente, assim, a gente ser arrastado para uma corrente de pensamento, porque todo mundo está indo para esse lado, então eu vou também. Mas e se esse lado não for exatamente a lógica, a opinião da grande massa? A opinião da massa. Mas e se isso não for o correto, de acordo com a voz da minha consciência? Mesmo assim eu vou seguir, ou eu vou ter a coragem moral? E aqui é muito difícil, nós sabemos isso, né? A coragem moral de me posicionar para o outro lado. Não, eu vou ficar aqui, ou eu vou para este lado. Por quê? Porque esse lado, essa posição é errada. De acordo com... Embora esteja a grande maioria caminhando nesse sentido, eu percebo que está errado. Mas vou mesmo assim, só para não contrariar, para não... Para não ser o patinho feio. Isso é um comportamento muito prevalente hoje em dia, né? Muito prevalente, né? Hoje em dia as pessoas tendem a se alinhar nesse sentido. Não puxam na razão, no raciocínio, o entendimento da questão, então vão pela maioria. Exatamente. Então, como é que eu penso assim? É a lógica de Jesus. É muito simples. Eu sempre digo que se nós seguíssemos esse mandamento, a gente não estava aqui. Nós não precisávamos estar, mas nós estávamos na outra turma, como eu disse lá, né? Então, não façais ao outro aquilo que não quereis que façam contra ti. E aí entram os subterfúgios, as desculpas, as saídas, nada moral, né? E que nós, mas ainda aí há que se ter a coragem de pensar um pouco mais, buscar uma lógica um pouco mais superior. E a lógica do Cristo, né? A moral do Cristo, ela é essencial para a nossa vida. E aí, se a gente seguir por esse caminho, nós vamos ter dificuldades, certamente. Mas a nossa evolução, nosso crescimento moral vai ser muito grande. Agora, aí entra outra questão, né? Que eu sempre digo que a coerência, né? A coragem moral, ela é um grande fardo.
É pesado de carregar, não é uma coisa fácil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, até se consideraria, mas realmente... E veja, talvez por isso encontre tanta dificuldade e tantas criaturas desistindo, né? Porque uma coisa, Geniro, veja bem, nós estamos aqui nós conversando, todos concordamos, eu e você, que a coragem moral é isso e aquilo, tá tudo muito claro aqui. Fica fácil, né? Aqui estamos concordando. Agora, entre o pensar, o sentir e o agir de acordo com esses ditames, aí é que vem o esforço grande que nós precisamos, né? De coragem. Eu diria bastante mais. Bastante mais coragem. Entende? Então, também as pessoas não podem nós estamos aqui, eu também faço sempre essa ressalva, né? Não podem nos tomar, não caiam no engano que nós aqui, eu e o Genir, estamos aqui conversando, que somos de alguma forma moralmente superiores a ninguém, não somos. Nós apenas temos essa análise crítica, muito racional, das ferramentas que são necessárias para que nós possamos evoluir. E isso aí também é um peso, né? Porque ser um espírito em certa medida também é um peso, né? É um peso que exige um pouco de coragem, porque realmente nós estamos não pisando em brasas, mas entrando em áreas de conhecimento que vai exigir de nós uma postura um pouco mais coerente. Haveremos de ser um pouco mais coerente com o que estamos aprendendo e, de certo modo, ensinando. Como diria o nosso querido Raul, né? Ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta. Nosso querido Raul Teixeira. Interessante do Raul Teixeira. Eu adoro essa expressão, né? Porque não é para quem quer, para quem aguenta. É para quem aguenta. Realmente a régua sobe demais e nós estamos, portanto, com um nível de conhecimento que vai exigir de nós uma postura um pouco melhorada. E a gente escorrega como todos. Caso contrário, estamos desmentindo o que estamos dizendo. O que acontece é que, como seres humanos que somos falhos, estamos sujeitos a algum escorregão, alguma falha, alguma coisa, e isso faz parte da nossa evolução. Mas que não seja tão gritante, pelo menos, né? Pelo menos a gente... Mas, enfim. Então, alguns comparativos entre coragem física e moral, tá? Pra gente já avançar depois para a segunda parte. Veja, coragem física e moral. Então, a coragem física, ela enfrenta perigos externos, né? A coragem moral, ela lida com os nossos conflitos internos. É uma coisa muito mais nossa do que dos outros. A coragem física, ela está relacionada ao corpo, né? Ao instinto, a sobrevivência, né? Ela vem disso. Instinto propriamente. Exatamente. E a coragem moral não, ela está relacionada a esse bichinho chamado consciência. Ali é que mora o nosso perigo. Porque tão pouco nós paramos para observar o que é realmente consciente, né? O que é consciência, e temos tão pouca consciência da nossa própria realidade. Então, parece que estamos sendo exigidos a pensar um pouco mais, elevar um pouco mais a exigência para conosco mesmo. Por isso que é incômodo, né? Por isso é incômodo. É ali que começa o incômodo. Né? Ali que começa o incômodo, né? E que provoca, de certo modo, a nossa covardia, né? Ou não, né? Mas, não. De qualquer maneira nos liga algumas lanterninhas, alguns alertas que nos fazem nos cuidarmos mais do nosso dia a dia, para a gente não incorrer nesses pequenos erros aqui, né? A coragem física, ela pode ser, na maioria das vezes, é instintiva. Como eu disse, ele vem lá dos nossos primitivos andejos lá, animal, né? Exatamente, né? Já a coragem moral não, ela é sempre o fruto da nossa consciência. Ela é sempre consciente. É sempre consciente. Estou fazendo isto porque é o certo. Estou fazendo o certo porque é o certo, né? E a coragem física, mercê da nossa evolução espiritual, ela tende a desaparecer na sequência reencarnatória. À medida que nós fomos reencarnando, nós fomos evoluindo, e também o mundo onde nós estivermos inseridos também foram evoluindo, esses combates primitivos, essa necessidade de imposição física de um ser sobre o outro, ela vai desaparecer, ela tende a desaparecer, né? Porque a caridade vai transcender, né? Ela vai se impor, né? O sentimento de bondade, a superioridade moral vai se impor. E a coragem moral não. Ela acompanha o espírito e sempre vai ser necessária em algum momento da nossa existência. Então são basicamente esses as grandes diferenças, né, entre coragem física e coragem moral. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito.
Então, o que sentimos, o que nós analisamos via consciência, já é um estágio evolutivo do próprio instinto, que elevado ao seu grau máximo transforma-se em sentimento. Eu acho que essa própria reflexão sobre isso já nos é um indicativo de um avançamento moral, né? É que a gente pensa assim, não, vamos dar um salto, né? Vamos ser espíritas, vamos virar espíritos superiores, assim, né? Mas não, é uma caminhada, e é o dia a dia, é cada fato, é cada momento, cada aprendizado. Então a gente também tem que se cobrar, né? Mas também não podemos ser tão perfeccionistas assim de achar que nós vamos fazer tudo certo, porque não vamos. Por quê? Porque somos imperfeitos, temos limitações. Continuando o nosso assim, texto, em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompidos, só tem sensações. Quando instruído e depurado, os sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Esse texto é magnífico. Fantástico, realmente. Ilustrativo. Que ele mostra esse processo evolutivo desde os instintos até chegarmos ao ápice dos sentimentos, que é o amor. Enfim, essa é a nossa caminhada, né? É o nosso objetivo. E para a gente, digamos assim, consolidar um entendimento sobre coragem física e moral, só para trazer um exemplo aqui, que eu acho que consolida tudo aquilo que a gente falou até agora. Que um espírito, ele pode ser fisicamente valente, muito valente, né? E ao mesmo tempo moralmente frágil. Então ele não pode é regra, mas é bem possível, né? Mas um espírito assim que seja, por exemplo, muito valente, assim, ele pode inclusive ser um espírito completamente perturbado. Ele pode ser um espírito, digamos assim, hoje está personificado com fraquezas morais muito evidentes, né? Pode ser alguém que está enveredando por uma vida de crimes, por exemplo, né? E nem por isso tem a covardia moral, física, por exemplo. Ele tem a coragem física de enfrentar as dificuldades e os perigos, né? Mas a questão da coragem moral é diferente. Então ele pode ser fisicamente muito valente, pode ser fisicamente muito corajoso, mas ao mesmo tempo ele pode ser um covarde moral. No momento que ele se é confrontado com algum questionamento que exija dele uma posição de moralidade, de coerência com a verdade dos fatos, né, com o certo, aí ele pode ser um covarde moral. Então, já o corajoso moralmente dificilmente vai ser um covarde, né, na questão física. Mas isso aí é uma coisa que não é o foco da nossa conversa aqui hoje, apenas para exemplificar. E eu gostaria de citar aqui um exemplo que sintetiza essas três pautas que nós tratamos até agora: a coragem física, mais a coragem moral e mais a caridade. E eu falo, gente, talvez você já tenha ouvido falar também, o Raul Teixeira. A primeira vez que eu ouvi falar nesse cidadão aqui foi numa palestra do Raul Teixeira, há muitos anos atrás, chamado Maximiliano Kolbe. Então, Maximiliano Kolbe, quem foi? Maximiliano Kolbe foi um padre polonês que morava em Cracóvia nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. A Polônia sempre foi um país muito católico, né? E na época, vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela iniciou em 1939, quando a Alemanha nazista, né, através chefiada por Adolf Hitler, ela invadiu a Polônia. Foi o primeiro país invadido. Foi o primeiro país invadido, né? E milhares de padres poloneses foram presos. Mais de 3 mil. Cerca de 3.500 padres poloneses foram presos. Desses, mais de 2.000 foram executados pelos soldados nazistas, pelas tropas nazistas. E um desses padres presos foi justamente Maximiliano Kolbe, que era um padre franciscano, que residia em Cracóvia e que era uma referência naquela época lá. Ele era muito conhecido, era um líder religioso muito respeitado. Tinha, na época, eu acredito que era programa de rádio, não sei se já existia, possivelmente sim, né? Artigos em jornal, então ele era muito respeitado como religioso. Era uma liderança. E foi preso no campo de Auschwitz. Campo de concentração de Auschwitz, que foi... Que prova é essa, hein? Sim, e que ficava dentro da Polônia, né? No sul da Polônia. Auschwitz, ali no início da Segunda Guerra, ele não era ainda o horror que se transformou depois num campo de extermínio. A principal referência do Holocausto judeu, né? Da solução final
adotada pelos nazistas, em que os judeus eram exterminados em grande quantidade nas câmaras de gás. Uma página triste, deplorável, né? Vergonhosa da nossa história recente. Veja que não faz nem 100 anos isso, né? E a história recente. História recente, né? Mas só que no início era apenas um campo de prisioneiros onde existiam já essas brutalidades, mas não com essa sistemática eliminatória que depois se instaurou, né? Que foi assim aí no caso a Câmara de Gás foi uma adoção de uma escala industrial para a execução de pessoas. Foi isso que foi feito. E o Padre Kolbe estava entre os presos lá, recolhidos. Então ali havia poloneses, tal, judeus e não judeus. Não havia ainda aquela separação. E havia uma regra no campo de Auschwitz que se um prisioneiro escapasse, automaticamente 10 seriam executados. Uma matemática muito assustadora, né? Muito, que era justamente um fugitivo, 10 executados. Automaticamente. Já era de alguma forma um extermínio em massa. Sim, uma pessoa fugir. Nós não estamos aqui dizendo, os alemães, os nazistas fizeram, não. Éramos nós, os a humanidade humanos, encarnada. Porque não existe aqui aquela separação da história daqueles de lá, não. É a nossa história humana. A gente às vezes esquece disso, né, gente? Não, a gente às vezes esquece que como eu digo assim, é a nossa turma. Então, se nós falarmos nos grandes feitos da humanidade, nós estamos falando de nós mesmos. Se nós estivermos falando dos grandes horrores, também estamos falando de nós mesmos. Não tem como nós falar lá da história do Império Romano sem lembrar que bem provavelmente nós estávamos lá. Não tem como nós falar da Segunda Grande Guerra ou da Primeira sem imaginar que bem provavelmente nós estávamos lá. E sabe lá de que lado? De qualquer maneira, se não estávamos num desses fenômenos, nós somos a humanidade. A humanidade somos nós. Falando de nós espíritos, vamos lembrar que todas as informações que vêm do plano espiritual nos dão conta que muitos de nós espíritos estivemos envolvidos no período da Inquisição, né? Bem provavelmente. E que nós não estávamos sendo imolados, né, Janeiro? Eu acho que nós estamos ali ou colocando uma lenhazinha na fogueira, ou quem sabe até gerenciando um processo doloroso daquele, né? Exato, então, matando bruxas. Exatamente, né? Ele não estava sendo imolado, ele não estava sendo martirizado, não. Nós sabemos disso, né? Então é sempre bom fazer essa lembrança, é muito oportuna a tua lembrança, porque realmente fala. Então o que acontece? Então, houve uma fuga no campo de Auschwitz. Automaticamente 10 prisioneiros foram selecionados para serem executados. E essa execução era por inanição. Os prisioneiros eram jogados num quarto, num cubículo, numa masmorra fechada, com pouquíssima ventilação, e eram deixados lá para morrer de fome. Era assim que acontecia. Que incrível, né? Nós humanos somos capazes de fazer. Exato. E há tão pouco tempo. Então vejam, e um desses cidadãos, que inclusive era um sargento do exército polonês, depois eu fui pesquisar, e essa pessoa inclusive sobreviveu ao campo de concentração, sobreviveu à guerra, e passou a vida inteira depois falando desse fato aqui, testemunhando, né, o sacrifício que o padre Maximiliano Kolbe fez para salvar a vida dele. Esse cidadão, ele se desesperou de uma maneira tal, e comoveu o Padre Kolbe, porque ele disse: eu tenho família, eu tenho filhos, eu não posso morrer agora nesse momento, eu preciso ficar vivo, pelo amor de Deus. Ele pediu pro chefe do campo de concentração, e pediu com tanta intensidade, tanto desespero, que o Padre Kolbe se comoveu e se apresentou como voluntário. Lembrando que o Padre Kolbe estava nesse campo em Auschwitz, como prisioneiro. Como prisioneiro, né? Tanto quanto o outro. Se apresentou para. Não estava entre os 10, mas estava. Não estava entre os 10 escolhidos, mas ele se apresentou como voluntário no lugar desse cidadão e acabou salvando a vida dele. E foi o Padre Kolbe, para ser executado junto com os outros 9. Então ficaram lá, jogados naquele calabouço. O Padre Kolbe, primeiro, ele teve uma coragem moral muito grande e física, porque no momento que ele se manifestou, possivelmente a regra é que ele fosse fuzilado na hora, né? Mas digamos assim, por um milagre, o chefe do campo de concentração aceitou a troca, não matou o Padre Kolbe imediatamente e também não matou aquele prisioneiro que acabou se salvando. Então ele foi para lá, foram trancados nesse cubículo, deixados para morrer. Então reza a história de Auschwitz que essas situações esses períodos assim, eram períodos de muito desespero das pessoas dentro daqueles calabouços. Imaginamos o quase inimaginável, né? Então as pessoas gritavam, desesperadas, e aos poucos iam definhando, já enfraquecidas. Morriam de medo de morrer.
Possivelmente, né? Muitos morrem só de medo de morrer. Né? E era um processo assim que era relativamente rápido devido à debilidade das pessoas. Então as pessoas sem água, sem comida, sem luz, sem ventilação, elas rapidamente iam definhando e morrendo. Nesse grupo do Padre Kolbe, no 10º dia, então reza a história que esse grupo de 10 pessoas se manteve estável, não teve grito, não teve choro, não teve desespero, por conta da ação do Padre Kolbe, que manteve o nível espiritual, moral elevado desse grupo, e foram morrendo essas pessoas. Mas 10 dias depois, ainda restavam 3 com vida. Um deles era o Padre Maximiliano Kolbe, que esses 3 então foram executados com injeção letal, porque estava demorando muito o processo. Foram executados pelos alemães. Custando caro, né? Talvez isso, bem, né? Também é questão financeira, é verdade. E o Padre Kolbe, então, tal a grandeza do gesto dele, tal a grandeza, que ele é, digamos assim, é um santo, se é que podemos dizer assim, para dois mundos, para 2 culturas, para 2 povos. Então, entre os católicos, ele foi santificado pelo Papa João Paulo II, que também era polonês, né? E que chamava o Padre Kolbe de o santo desse nosso século difícil, que foi o século XX. E o Papa João Paulo II, que viveu os horrores da Segunda Guerra ainda como jovem, né? Antes de ser padre. E para o povo judeu, ele recebeu o título de justo entre as nações, que é a maior honraria que o povo judeu concede para um não judeu. Então ele conseguiu essa abrangência, esse reconhecimento de 2 povos importantes, 2 culturas importantes na história da humanidade, pela grandeza do seu gesto. Então nós temos aí um exemplo consumado do sofrimento humano extremo, um gesto consciente de amor e oferta voluntária da própria vida. E isso é coragem moral. E física também, porque ele teve no caso, né? moral e física. Coragem moral no grau máximo que nós podemos, na nossa condição de encarnados, podemos ver apresentar. A vida se esvaindo minuto a minuto e não perder nunca a coragem. Imagine a qualidade moral de um espírito desse, né? A gente tem um espírito de uma grandeza extraordinária, né? Não muito comum, por sinal. Não muito comum. Absolutamente incomum, eu diria, né? Então, o amor do Padre Kolbe era muito lúcido. A sua capacidade de desprendimento também era comovente, e ele nos legou um exemplo de caridade também no seu grau máximo. Então, nós temos coragem moral, coragem física e caridade. Caridade, todas no mesmo exemplo. Todas exemplificadas pelo nosso Padre Maximiliano Kolbe, né? Um grande espírito que esteve entre nós não muito tempo atrás. Enfim, agora nós vamos mudar o rumo da conversa, como você diz, né? E vamos passar para esses 2 cidadãos que são Jean Hus e Kardec. Eles são mais conhecidos da nossa doutrina. Nós que estudamos a doutrina já temos um conhecimento mais aproximado desses 2 personagens, mais do nosso Kardec, é claro, mas de Jean Hus também. Porque Jean Hus, nós sabemos que Jean Hus, os estudos, né, nos comprovam isso. Jean Hus foi a reencarnação anterior do nosso Allan Kardec, né? Vamos focar primeiro nele. Então foi um padre, um teólogo, né, professor universitário, que viveu lá no século XV, anos de 1400 e pouco, na Tchecoslováquia, não, na República Tcheca, perdão. Tchecoslováquia existiu um país durante um período só, né? Na República Tcheca, na Europa, e ele é considerado o grande precursor de Martinho Lutero, precursor da reforma protestante que iria acontecer depois no século XVI com Martinho Lutero. Então Jean Hus, ele tinha algumas questões assim, alguns questionamentos muito claros sobre os ditames da igreja. Já naquela época, a igreja, ela convivia com várias contradições, né? Naquela época ali, justamente quando o Vaticano estava sendo construído, essa joia arquitetônica maravilhosa da humanidade que é o Vaticano, mas que tem uma história pregressa, né? Que tem algumas coisas que não são muito brilhantes, vamos dizer assim. E ele questionava muito os ditames da igreja. Uma coisa que ele questionava era o luxo, né? A ostentação que os sacerdotes de alta hierarquia apresentavam.
Ele questionava isso, ele dizia que a igreja, a fé não era luxuosa, que Jesus não era, então que a igreja deveria agir, seus representantes, de acordo com os ditames de Jesus, com o exemplo de Jesus, e não aquilo que se via. Ele também questionava muito a questão das indulgências, porque justamente estava sendo erguido o Vaticano nesta época, né? E nós sabemos que muito do ouro que ajudou a edificar esta obra foi obtido através da venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Era literalmente o que nós conhecemos hoje como um lugarzinho no céu, né? Então, o seu Genir, abastado, né? Muito rico, chegava lá o bispo Ricardo e vendia para o seu Genir um cantinho no céu. E o seu Genir carregava uma carroça de ouro e entregava para o bispo, para a igreja, e a igreja lhe dava um certificado, uma certidão, como essa do cartório nossa hoje, atestando que o seu Genir Tassi, quando morresse, tinha o seu lugar garantido no céu. Isso, logicamente, valia muito dinheiro. Então, Jean Rus era um ferrenho crítico disso também, né? Dessa prática. Criticável sobre todos os aspectos, é claro, né? E também, e talvez tenha sido o mais importante de tudo, e que o tenha levado à fogueira, é que ele questionava muito a autoridade teológica dos doutores da igreja, do Papa, dos cardeais e dos concílios, que eram, na verdade, o que decidiam os caminhos da fé. Nós vamos lembrar que o purgatório não consta nem no Velho nem no Novo Testamento, ele não existe, né, na Bíblia católica, certo? Ele foi, digamos, criado, né, inventado durante um concílio pela igreja para tentar achar um meio termo ali entre o céu e o inferno, porque segundo os ditames da lei da época, para o céu iam muito poucos, então a grande maioria, a grande massa ia para o inferno. Então tiveram que achar um meio termo, e daí foi criado efetivamente o purgatório. Bem, ele contestava isso, porque ele dizia que a autoridade divina estava na Bíblia, e ponto. O livro sagrado, a lei sagrada estava na Bíblia, e não tinha que haver discussão. Obviamente, em função de seus posicionamentos, imagine no século XV, né, na efervescência da Inquisição, ele foi queimado. Ele foi queimado em 1541, se não estou enganado, no interior do que é a República Tcheca hoje. Enfim, mas veja a firmeza moral desse espírito. Quando ele foi condenado, ele disse isto, que as chamas não podem consumir uma verdade. Verdade é verdade, não tem como ser. O certo é o certo, né? É o certo, é o certo. E quando ele foi executado, no momento da incineração, no momento que as chamas começavam a se levantar, ele morreu, segundo a narrativa histórica, entoando hinos bíblicos, né? Um canto de Davi. Mas ele disse isso, hoje queimais um ganso, porque Rus em tcheco, lá na época, era ganso. Queimais um ganso, mas em 100 anos surgirá um cisne, que seria Martinho Lutero, que não podereis silenciar. Então ele antecipou em 100 anos a missão de Lutero, que viria realmente no século XVI, né, nos anos de 1500, para reformar a fé, a crença, a fé cristã. E causou uma grande cisão, né, uma grande divisão na igreja, e que perdura até hoje. Então ele previu a chegada de Lutero. Então vemos que é um grande espírito, um espírito missionário, que veio com esta tarefa, né, e que foi muito positivo na missão que tinha recebido. Teve a coragem moral para se submeter às provas pela qual passou, porque a gente sabe que naquela época podia ocorrer a abjuração. Então a pessoa, o herege, como chamado, né, ele era preso, e antes de chegar à sentença, ele passava por um processo longo de torturas terríveis, né, por aparelhos, cada um destinado a causar mais dor e mais sofrimento. E ele podia abjurar, ou seja, se desmentir. Ele podia se dizer, não foi isso, e revogar tudo que tinha dito, e normalmente nesses casos ele era absolvido, né? Ele era perdoado da pena máxima, que era a pena de morte. Mas ele manteve a sua determinação, a sua convicção, e não perjurou, não abjurou, mesmo diante de tantas torturas assim. Então, um grande exemplo, né? E de combate à intolerância religiosa,
a fidelidade à consciência, A sua própria consciência. a sua própria consciência, e tendo o martírio como consequência, não como objetivo. Não era o objetivo dele ser martirizado. Não, ele sabia que fazia parte do processo e teve essa coragem de enfrentar, mas não que ele visse aquilo como uma consequência, como objetivo, mas uma consequência das suas posturas, da sua visão, da sua postura reta, da sua coragem moral, tá? Então esse é o nosso Jean Hus, né, que nos ensinou que a coragem moral não busca confronto, porque ele não buscava o confronto, ele apenas manteve a sua opinião contra tudo e contra todos, mas manteve. E opinião, ideias, elas são mais deletérias do que armas, do que canhões ou coisa parecida. Nós sabemos disso, né? As ideias mudam o mundo, né? As ideias é que mudam o mundo. O espírito é fiel à consciência. O espírito que é fiel à consciência aceita as consequências sem ódio. Então ele soube muito bem lidar com esse desafio e seguiu em frente. Aí nós pegamos o nosso Kardec, já no século XIX, né? A reencarnação então de Jean Hus, como comprova a literatura espírita através de uma pesquisa que fizemos, e a reencarnação como continuidade da missão. Então o mesmo espírito voltando 300 anos depois, né? O Jean Hus voltando como Kardec e dando continuidade à missão a qual tinha se proposto lá do início. Então veja que a tarefa, ele não se desincumbiu da tarefa totalmente. Ele recebeu, fez uma primeira parte, voltou, né? Fez uma nova preparação no plano espiritual. Enquanto isso a humanidade evoluiu, as coisas mudaram, veio o século das luzes, veio o renascimento, veio a evolução intelectual da humanidade. Século XIX, a humanidade já estava pronta para outras novidades, vamos dizer assim. E aí veio o nosso Kardec, codificador do espiritismo, uma figura muito, muito, muito importante para nós. Não há espiritismo sem Kardec. Poderia ter havido lá atrás, se Kardec por acaso tivesse aberto mão da sua missão, mas ele não abriu, para a nossa felicidade. Então, não há espiritismo sem Kardec. Nós não podemos falar de doutrina espírita sem Kardec. Muito embora ele tenha feito muita força para ser colocado num segundo plano, né? É que a sua grandeza espiritual era tão forte que não tinha como, né? Então, Kardec nos trouxe a fé raciocinada que nós tanto prezamos, que nós tanto falamos, né? Ele aliou a fé com a razão. O espiritismo é isso, ele faz uma junção, né, o amálgama da fé e razão, e nos permite entender de outra forma todos os ensinamentos, todas as escrituras, as palavras de Jesus, etc. Então é isso que nos faz avançar. Ele foi não me lembro se foi o Gabriel Delane ou foi o Camilo Flammarion que no sepultamento de Kardec o nominou como o bom senso encarnado. O bom senso encarnado, a encarnação do bom senso. Que ele sempre foi, né? Uma pessoa que sempre pautou todos os seus atos pelo bom senso, pelo equilíbrio, né? Pela retidão. Eu sou um apaixonado por Kardec. Eu acho muito engraçado ele, digamos, ali durante a elaboração da codificação, ele perguntando para os espíritos, né? E aí o espírito dizia para ele tal coisa assim. Aí ele tinha uma dúvida, ainda ele não estava satisfeito. Não, mas se for isto, mas já não te disse que é desta maneira? Mas já não te dissemos isso? Volta e ele não se contentava enquanto ele não tinha absoluta convicção, né, daquilo que estava sendo dito. Se repete no livro dos Espíritos essa expressão, nós já te dissemos isso. Mas ele não se dá por vencido. Não tinha compreensão clara e completa, ele voltava ao questionamento. E a verdade, então, através de Kardec, vem a ser difundida pelo esclarecimento, vem a ser difundida pela razão. Então aliamos a fé e a razão, e isto está consolidado. Como dizíamos no nosso texto de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, crede, mas olhai por que credes, né? Exatamente. Acho que isso diz muito de Kardec, né? Diz muito da doutrina, né? Embora tenha sido o Espírito José que fez o texto, né? Ele diz exatamente isso. Credes, mas vai olhar por que credes. Tem que saber a razão. Não é crer porque alguém disse ou porque eu acho que é. Sim. Porque o que eu acho que é pode não ser. Então, nós temos então entre essas duas encarnações do mesmo Espírito, Jean Hus e Kardec, primeira encarnação, o sacrifício, né, do mártir pela sua crença, né, e depois o trabalho do nosso codificador pela educação. Então aí nós vemos o link, né,
E se nós formos pegar as personalidades de Jean Rus e Kardec, vamos ver que tem muitos pontos em comum e que inegavelmente corroboram a ideia, a afirmação de que são realmente o mesmo espírito. Então, sintetizando, a fidelidade absoluta da consciência, a busca da verdade, a reforma pelo esclarecimento, a renúncia ao personalismo. Nenhum dos dois se colocou à frente de qualquer coisa. Eles apenas trouxeram a sua verdade de uma maneira clara, absoluta, né, respeitando os autores intelectuais ou espirituais daquilo que eles estavam trazendo. Que ficasse em evidência a verdade e não a personalidade. Os dois tinham essa mesma característica, né? As duas encarnações. Então foram ambos, Jean Rus e Kardec, os instrumentos da mesma pedagogia divina, do mesmo plano, né? Do mesmo projeto espiritual que se estabeleceu para que nós chegássemos hoje aos ditames que a doutrina espírita nos trouxe. Então houve um processo, né? Jean Rus sustentou a verdade com a própria vida. Kardec sustentou a verdade com a própria razão e o seu equilíbrio moral, a sua sensatez, o seu bom senso. Um espírito, então, servindo a mesma lei em duas reencarnações, Jean Rus e Kardec, a lei do progresso espiritual. A coragem moral, meu amigo Genir, começa no cotidiano, começa no dia a dia, né? É ser construída também, batalhada para que a gente alcance esse patamar, né? Que realmente não é fácil, mas é necessário que se lute por essa causa. Fácil não é, mas necessário também é. Mas necessário é mais do que fácil. Precisamos dedicar para isso. É cada dia, é cada momento, né? Exato. Não vamos instalar no dedo, agora eu tenho coragem moral. Não, isso é um patrimônio que se adquire ao longo do tempo, né? Não é uma coisa fácil, mas enfim, é o nosso destino. Eu diria que é nossa obrigação com o espírito de evolução. E como espíritas, mais ainda. Mas, por outro lado, a caridade é o caminho mais curto da libertação espiritual. Então a coragem moral nos ajuda a sermos mais caridosos, a olharmos as pessoas com outros olhos, né? A enxergarmos o outro, não apenas apontando aquele dedo, mas tentar enxergar com os olhos do amor, né? Com os olhos do perdão, dentro do possível, da nossa limitação. E se falávamos lá adiante, no início ainda, como é o link entre a caridade e a coragem, ali está a oportunidade de termos a coragem de abrir mão dos interesses individuais em favor do coletivo. Há que se ter um pouco de coragem, inclusive, para isso. Aceitar que possivelmente serei um pouco prejudicado, mas preserve-se o amor ao próximo. Porque é o correto. Porque é o correto, é assim que tem que ser. Isso nos Enquanto custa. nós não tivermos essa coragem, nós vamos continuar. Isso é aquela coerência que a gente falava no início, né? É um fardo, mas é necessário que a gente carregue esse fardo, né? E ele vai se tornando mais leve à medida que nós moralmente crescemos. Isso já não vai ficando tão pesado, né? Porque a gente já vai fazer parte do nosso proceder, então a gente vai andar com mais tranquilidade. E que diga-se em favor da teoria da reencarnação, né? São as reencarnações, as repetições das lições que vão fazendo com que se crie essa coragem moral. E é a coragem moral que sustenta a verdade. É ela que sustenta a verdade. E acelera a evolução do espírito. Então é um caminho, digamos, não digo que é um atalho, mas é um caminho mais fácil, né? Se nós vermos a nossa jornada espiritual toda, é um caminho mais fácil, embora dentro de uma reencarnação possa parecer muito difícil. Podemos colocar a caridade também como objetivo das encarnações? Eu acredito que sim, né? Sim. Ou pelo menos um objetivo transitório, né? Porque a gente, através da caridade, a gente vai conseguindo a evolução. Acredito que podemos sim colocar dessa maneira, né? Porque ela sustenta, a coragem moral sustenta a caridade verdadeira. À medida que a gente vai se dando conta dessas coisas, vai tendo uma certa postura mais elevada das coisas, nós vamos percebendo as dificuldades de outra forma. E assim nós vamos crescendo. Acho que finalizando, meu amigo, a chama que não se apaga, qual é? A verdade, o amor e a consciência reta. Essa chama não se apaga. Qual é a nossa missão? Manter essa chama acesa. E que nós podemos colaborar, embora na nossa pequenez, falo mais de mim do que qualquer outro, embora a nossa pequenez, a nossa pequena coragem, o nosso pequeno conhecimento não podem ficar guardados sob o ok.
temos que colocá-la ao alcance de todos. A nossa luz bruxuleante, como dizíamos em um outro momento, ela serve para indicar caminhos. Então a gente tem que fazer valer o que nós já conquistamos e fazer com que fique ao alcance de todos esses pequenos conhecimentos, essas pequenas luzes. Fazendo a nossa parte, né? Com nossas limitações, mas estamos aqui, né? E nós colocamos aqui como o nosso entendimento, mas não é colocado também como verdade absoluta e indiscutível. As pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, têm o direito de contestar e ir buscar uma verdade mais perfeita, né? Nós não estamos aqui para fazer uma verdade absoluta, né? E muito longe de sermos os donos da verdade. Exato. Então fica aqui. Mas estamos em busca dela. Estamos aqui com as nossas reflexões, porque o nosso desejo maior é que as pessoas tenham a coragem de observar o mundo, observar a vida, observar a sua própria realidade e tratar de buscar um pouco mais de entendimento e conhecimento para compor em si, porque essa é a razão da nossa vida, nós ir fazendo o nosso futuro, a nossa evolução espiritual, os nossos ganhos, criar a tal do coragem moral. Ricardo, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por esses momentos de reflexão. O agradecimento é meu. Nós estaremos de novo no próximo sábado, aqui às 2h, trazendo novamente o nosso programa Visão Espírita, ao qual nós convidamos todos. Ricardo, nas suas considerações finais, por favor, e, se possível, uma pequena prece para nós encerrar o nosso programa. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, meu amigo Genir, e a esta rádio que nos recebe, e a todos que nos escutaram, nos assistiram na tarde de hoje. E vamos encerrando, elevando o nosso pensamento ao plano maior, agradecendo ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a Kardec, nosso grande codificador, por essa maravilhosa doutrina que nos irmana, que nos esclarece, que nos estimula e impulsiona para o crescimento e para a evolução. Que possamos a cada momento, a cada dia, buscar o aperfeiçoamento moral, buscar a coragem que nos impulsiona para a frente nesta caminhada espiritual, crescendo, evoluindo, superando as dificuldades, reconhecendo os erros e aperfeiçoando os defeitos, de maneira que, cada vez mais e mais, o nosso progresso se faça. Obrigado, Pai. Mestre Jesus, muito obrigado. Mentores amigos, o nosso profundo agradecimento. Que assim seja. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61 e o WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35 e o WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9h, nas sextas-feiras às 9h, nas quintas-feiras às 20h. Aliança Espírita João dos Matos,
Deus. Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras, às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras, às 20 horas. Em Tupanciretão, núcleo Dias da Cruz, na rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações, segundas-feiras e sextas-feiras, às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas, com evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas, o evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas, domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno, 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do